Bom podermos estar na casa de Deus, podemos estar louvando ao Senhor e também poder receber uma palavra de Deus. Domingo passado também ouvimos uma palavra do Senhor, uma palavra de incentivo, uma palavra onde falava também sobre as escolhas que nós faremos neste ano de 2024. E nesta noite, eu creio que eu devo estar dando continuidade a uma palavra que ministrei em dezembro, dentro do tema igreja. Nesta noite eu quero falar a respeito de condutas cristãs. Gostaria que você pudesse estar abrindo também o seu espírito e recebendo também esta palavra no seu espírito. Nós começamos o ano e eu creio que além da palavra de incentivo que o pastor Ney ministrou, palavra de avanço, nós precisamos também ter uma palavra de condutas. Nós, como filhos de Deus, precisamos ter também algumas condutas para nós prosseguirmos na nossa caminhada cristã e prosseguirmos também naquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Então, nesta noite eu quero ministrar sobre condutas cristãs. O texto base está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Na versão ARA diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Texto tremendo, Ele diz: permanece naquilo que aprendeste. E no 15 ele diz: para que podemos nos tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Como eu vou falar de conduta, eu quero apenas colocar aqui o significado de conduta no dicionário. Veja, meus amados, que interessante. Conduta é uma manifestação do modo como um indivíduo ou grupo se comporta perante a sociedade, tendo como base as crenças, culturas, valores morais e éticos que seguem. Então, quando eu estiver falando de conduta, você pode olhar para essas palavras aqui e entender um pouquinho mais. Eu entendo que nós vivemos e precisamos também, e existem as revelações da palavra de Deus, nós precisamos dela para nos tornarmos sábios em Deus, e tornarmos sábios para a salvação, como esse texto base ele falou. Mas quando o texto diz para permanecer naquilo que aprendeste, não significa que é para nós ficarmos parados naquilo que nós já sabemos. Amém, meus queridos? Nós precisamos avançar, nós precisamos progredir na nossa caminhada cristã. Nós estamos aqui começando este ano e nós temos aí grandes oportunidades de avançar também em Deus, avançar no nosso comportamento, avançar nas nossas intimidades com Deus. Então o texto diz que não é para nós apenas permanecer naquilo que nós aprendemos, ficar parado naquilo, é para nós avançarmos, ou seja, para nós não nos desviarmos da verdade da palavra de Deus. Eu não sei quanto a você, mas Deus tem colocado muito no meu coração, quem acompanha aqui a igreja e tem ouvido as ministrações, eu creio que você percebeu que Deus tem falado comigo de uma forma um pouquinho diferente do que fala com os outros que estão ministrando, claro que dentro do mesmo foco, mas normalmente Deus fala comigo a respeito de algumas doutrinas que nós precisamos ensinar na igreja. Estamos começando o ano e algumas condutas nós precisamos ter. É claro que existem várias condutas, se você olhar na palavra de Deus, mas nessa noite eu quero colocar 3 que Deus colocou assim no meu coração, e eu creio que nós podemos ser ensinados e vamos poder aprender também com essas 3 condutas cristãs que vai ser ministrado nesta noite. São 3 pontos, eu vou fazer o mais rápido possível, E eu creio que existem assim tantas doutrinas
né, ensinadas erradas na igreja. Existem muitas doutrinas que estão sendo ensinadas erradas em algum lugar. E até muitas vezes, e mais até, quando você começa a pegar alguma coisa ali na mídia, no YouTube. Mas também em contrapartida, né? Tem várias condutas cristãs relatadas na Bíblia. Se você ler a Bíblia, se você tem como objetivo ler a Bíblia toda neste ano, se você parar e grifar aquilo que o Senhor Jesus, aquilo que Deus nos ensina, né, para nós seguirmos, você pode ver que é uma conduta, é uma base, é uma crença que vai gerar dentro de nós algo novo. Amém? Jesus, sempre temos que falar, Jesus foi um exemplo de conduta. Então você olha para o Novo Testamento, olha para a vida de Jesus, e nós vamos ver ali um exemplo de conduta. E nós, como cristãos, nós somos discípulos de Jesus. Então nós precisamos também, né, caminhar dentro dessas condutas que o Senhor Jesus deixou ali na palavra de Deus. Não somente Ele, mas se nós seguirmos o exemplo deles, nós vamos olhar aí algumas condutas. Eu quero aqui hoje, né, aleatoriamente, assim, dentro de muitas, 3 me chamou a atenção, 3 o Espírito Santo colocou dentro de mim. E esta primeira conduta que eu vou mencionar é a conduta com as viúvas. Eu sei que tem poucas viúvas aqui, né? Mas eu acho interessante, meus amados, eu até questionei, né, esse ponto aqui, falar na igreja sobre viúvas. Nós até temos poucas viúvas, mas é importante nós pensarmos e nós sabemos que toda a palavra de Deus, ela serve para nosso ensino. E eu quero mencionar o texto que está em 1 Timóteo capítulo 5, do 5 ao 6, que fala da conduta com as viúvas. Aquela que é viúva de fato, e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplica e orações noite e dia. Versículo 6, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Você já leu esse texto? Estamos falando das viúvas. Paulo está falando das viúvas. Eu entendo assim, meus amados, para que Paulo viesse aqui mencionar, né, essa questão das viúvas, é porque deveria ser muito importante na época. E se era muito importante na época, também é muito importante hoje. Eu sei que talvez muitos filhos aí estão cuidando, né, das mães, até viúvas, e nós podemos entender que isto é um trabalho, né, é algo que Deus deixou. E Paulo aqui ele menciona, ele diz, aquela que é viúva de fato, que não tem ninguém para cuidar dela, ela espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Mas, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, ela está morta. Então aqui nós entendemos que existem 2 tipos de viúva. Né? Jesus aqui, ele chama a atenção dos discípulos também, em Marcos 12 e Lucas 21, a Dani até leu aqui na parte da generosidade, dízimos e ofertas, falou de uma viúva. Então a viúva, ela é muito importante na igreja. A família precisa cuidar dela e a igreja também, ela precisa cuidar dela, precisa cuidar da igreja. Mas o texto aqui, ele traz algo que nós precisamos analisar. Ela diz, a viúva de fato, aquela que não tem família, espera em Deus, orando e perseverando. Viúva, você precisa esperar em Deus, orando e perseverando. Mas tem aquela outra, né? E aqui nós encontramos um outro tipo de viúva aqui no versículo 6, que realmente também merece a atenção, né? Que ele diz, mas tem aquela viúva que se entrega aos prazeres. Essa não merece tanta atenção. Não que não mereça atenção, mas ela não merece tanta atenção, porque o seu foco está em outra coisa. Tem uma que espera em Deus, que ela suplica, que ela
ora. E tem outra que se entrega aos prazeres. Já falei anteriormente sobre os prazeres, nós devemos ter o nosso social, não estou falando nada contra isso, mas eu falo do excessivo prazer. Então nós podemos ver a diferença das viúvas. Uma espera em Deus, outra nos prazeres terrenos. As duas são viúvas, mas Paulo ele ensina, né, para qual delas a igreja deve prestar uma maior assistência. Ou seja, para aquela que tem uma conduta cristã. Por isso esse primeiro tópico, o nome é Conduta Cristã sobre as viúvas. Amém, meus queridos? Amém, as viúvas, não sei se tem viúvas aqui, tem uma, tenho certeza, né? A gente sempre vê ela por aqui nesse cantinho, mas amados, nós precisamos entender isso, né? Sem fazer acepção de pessoas, nós podemos trazer também para o exemplo, como exemplo para a igreja. Vamos trazer isso aí das viúvas para a igreja. Quais são as pessoas que necessitam de mais cuidado, de mais assistência? Aqueles que suplicam, aqueles que esperam em Deus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que têm uma conduta mais perto daquilo que Deus pede. E tem outras pessoas, comparando aqui com esse texto, que vivem em seu bel prazer. Então, nós como igreja, nós devemos dar atenção para todos, mas primeiramente aqui, para aquela pessoa que espera em Deus. Amém, meus queridos? Os que perseveram e buscam Deus, nós devemos dar assistência, ou para aqueles que vivem uma vida bagunçada? Só um ponto de interrogação. Aqui na nossa igreja, todas as pessoas são bem assistidas. Pode vir que serão bem assistidas. Mas, se nós seguirmos aqui a instrução de Paulo, porque eu estou trazendo aqui um exemplo, né, a respeito da igreja, junto com as viúvas, são aqueles que buscam em Deus. Amém, meus queridos? Há quem diga que dá para ter, falando aqui daqueles que buscam a Deus e daqueles que caminham numa vida desregrada, né? E às vezes eles pensam que estão no caminho certo. Há quem diga, né? Há quem diga que dá para ter cara de cristão, jeito de cristão, sem na verdade o ser. Veja a parte final de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, na versão NVT. Eu já falei, eu acho que alguma vez a respeito disso, mas diz assim, ó: sei de tudo que você faz, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Como diz, dá para enganar. Alguns têm aparência, parecem cristão, têm jeito de cristão, mas na verdade não o são. O que eles são? Eu vou voltar lá para o meu tempo, né? Me perdoem aí, no meu tempo lá que eu tinha cabelo. São crente Denorex. Alguém pegou aí? Conhece essa propaganda? Não. Denorex? Hoje vocês pesquisem. Crente Denorex. Tem jeito, tem fama, parece, mas não é. Alguém aqui deve ter, eu vejo umas carinhas sorrindo, alguém aqui já deve ter ouvido essa propaganda, né? Sua voz continua a mesma. Está ali por perto dessa propaganda. Mas você dá uma olhadinha. Amados, parece que está vivo, mas está morrendo espiritualmente. Presta atenção, na última vez que eu ministrei, era algo parecido com o que eu estou falando hoje. É uma continuação dentro do tema da igreja, que agora é conduta cristã. O segundo ponto. Segundo ponto, a segunda conduta é a conduta dos últimos tempos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 5, na versão NAA, diz assim: mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes,
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Amados, estamos falando da conduta dos últimos tempos. Existem pessoas aqui, está essa relação de pessoas que tem isso tudo. E o que eu quero colocar é que os tempos difíceis que Paulo menciona, né, dos últimos dias, as coisas que estarão acontecendo nos últimos dias, né, não são apenas as circunstâncias, não são apenas os terremotos, não são apenas as guerras, não são apenas a inflação, não são apenas essas enchentes que estão acontecendo, né? Não é somente isso, não é somente essas pestes. O que Paulo está falando sobre estes últimos dias, né, seria sobre o comportamento do ser humano. Tudo aquilo que, essa lista que eu li ali, né, e principalmente do versículo 2 ao 4, dá uma lista enorme de como o homem, de como o ser humano vai se comportar nos últimos tempos. Ele está trazendo algo sobre o comportamento do ser humano, que ele seria egoísta, ele começaria a deixar de lado as doutrinas de Cristo. Se nós formos analisar fundo esses versículos, ele está falando justamente isso. O egoísmo, o egocentrismo do ser humano, que pensa somente nele e não pensa em outras coisas. Amém, meus queridos? Isso é que está relatado aqui do versículo 4, do versículo 2 até o 4. Que serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você pode olhar, né, ao seu redor, eu digo ali fora, quantas pessoas que elas só pensam em si mesmo. Quantas pessoas que muitas vezes não gastam um monte de dinheiro em muitas coisas supérfluas, mas muitas vezes não conseguem dar 1 quilo de alimento para um necessitado. Né, nós temos aqui um projeto, né, do quilo do amor, a grande maioria aqui participa, mas se a gente olhar no mundo, ali fora e às vezes também dentro da igreja, existem muitas pessoas assim. E aqui nesse caso que Paulo está falando, que as pessoas seriam egoístas, avarentas, blasfemadores, ele estava falando de pessoas, infelizmente, e com muita tristeza eu digo que dentro da igreja. Paulo não está falando dos ímpios, ele está falando de nós, ou seja, da igreja de Cristo Jesus. Deus não nos priva do social, nós podemos e devemos ter o social, mas o que Deus coloca são condutas para que nós possamos ter o fiel da balança, né? Não, nem muito ao céu, nem muito ao inferno, como se diz, porque, né, todo extremo ele leva ao abismo. Então nós devemos andar centrados, precisamos caminhar, né, retos em Deus. Amém, meus queridos? Deus diz que, dentro desse texto, né, Deus não nos priva do social, mas desse tipo de pessoa, Ele diz, né, fica um pouquinho longe dele, tenha um alerta, fica um alerta. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 da NVT diz assim, 2 Timóteo 4, 3, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Amados, quantos mestres tem por aí que está ensinando somente aquilo que agrada aos ouvidos de algumas pessoas? Existem, como se diz, ginásios lotados de crente que vai lá ouvir um mentor, que às vezes nem pastor é, porque ele está falando aquilo que ele deseja ouvir. Esse texto é muito claro.
Não estou dizendo que você não deve procurar aprender em outro lugar ou em algum evento, mas o que eu digo é o seguinte, que as pessoas, o texto diz, que nos últimos tempos as pessoas terão coceira no ouvido e procurarão mestres que falem aquilo que você deseja ouvir. Se alguém falar algo que você não deseja ouvir, talvez eu não volte mais na igreja. Talvez eu não participe mais do grupo familiar. Amém, meus queridos? Dos últimos tempos, condutas de algum cristão são de seguir mestres que falam apenas aquilo que gostam de ouvir. Tudo que não lhes agrada, parece ser lei, parece ser peso. Mas não é, meus amados. Veja o que diz a palavra. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Ensino verdadeiro é palavra de Deus. Não é o que eu estou falando. É aquilo que a palavra de Deus está falando. Já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão seus próprios desejos. Eu não estou falando, eu estou repetindo a palavra de Deus. E buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Penso eu, né? Se a igreja ministrar somente o que as pessoas gostam de ouvir, a igreja, ela estará assinando um atestado de conivência com o erro. Nós seremos culpados se nós ministrarmos apenas aquilo que você gosta de ouvir. Claro que nós temos que ministrar motivação, ministrar paz, ministrar alegria, ministrar cura, ministrar salvação, né? Ministrar tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas precisamos também ensinar as condutas. Precisamos ensinar a verdadeira palavra de Deus. Aqui digo eu, certo? Não a Bíblia. Uma frase que eu coloquei, se você quiser anotar. Eu penso assim, talvez os pastores que ministram aqui, eu creio que pensem assim também. Não podemos flexibilizar a palavra de Deus. A igreja não pode se adequar às ovelhas, e sim as ovelhas, as verdades da palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser flexibilizada. Não pode pender um pouquinho para aquilo que a pessoa gosta de ouvir, um pouquinho para excesso de liberdade. Não. Penso eu que não podemos flexibilizar a palavra de Deus. A igreja não pode se adequar às ovelhas, e sim as ovelhas, as verdades da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Tem um texto em Lucas, que nós não vamos ler, Lucas 15, 17, que fala do filho pródigo. Acho que alguém comentou aqui também recentemente a respeito disso, e diz que o filho pródigo, ele saiu de casa, pegou a sua herança, nem era tempo de pegar a herança, mas ele saiu, e ele gastou tudo dissolutamente, e chegou um momento que ele já não tinha mais nada, então ele foi trabalhar lá, mexendo com os porcos, e daqui a pouco ele pensou, poxa, eu tenho um pai que tem tudo, eu vou voltar para casa. E o texto diz, e caindo em si. Nós precisamos, muitas vezes, cair em si. Mas como que nós vamos cair em si, se não tiver aquele que diga? Se não tiver aquele que traz esta palavra para a pessoa cair em si? Como as pessoas cairão em si? Não tem como, meus amados. Alguém precisa acender a luz vermelha. Alguém precisa ligar o alerta. E que seja isso de púlpito e baseado na palavra de Deus. Amém? Estão todos aí? É uma boa palavra para início de ano, não é? É uma boa palavra, porque nós podemos caminhar mais perto de Deus. Podemos entender um pouquinho das condutas que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Então, meus amados, Jesus, aqui falando desses últimos tempos, está falando do comportamento do homem, do egocentrismo, de nós voltarmos
estar voltado somente para nós, principalmente a respeito de mensagens centralizadas no eu. É isso que nos últimos tempos as coisas estarão acontecendo, centradas no eu, nos nossos direitos, nos nossos deleites, na nossa justiça, na nossa fascinação excessiva pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais. Este é o resumo daquilo que Paulo menciona nesses textos. O que Satanás, amados, nós temos que ficar atentos, porque Satanás, ele arma umas sutilezas muito fortes. Muitas vezes nós não percebemos, e Satanás, ele arma sutileza forte, mas às vezes pequenas sutilezas. E talvez você já leu esse texto que eu vou ler para você, mas não custa relembrar. Preste atenção nesse texto que eu vou ler, intitulado Não Solte o Cavalo. Talvez você já ouviu, né? Diz assim: um cavalo estava amarrado e tentava se soltar. Veio o demônio e soltou-o. O cavalo entrou nas terras de um fazendeiro e começou a comer a plantação. O dono da fazenda pegou sua espingarda e matou o cavalo. Então o dono do cavalo pegou a sua espingarda e matou o dono da fazenda. A mulher do dono da fazenda matou o dono do cavalo. E o filho do dono do cavalo matou a mulher. Os vizinhos, em cólera, mataram o garoto e queimaram a sua casa. Então eles perguntaram ao demônio: por que você fez tudo isso? O demônio respondeu: eu só soltei o cavalo. A única coisa que Satanás fez foi soltar o cavalo. O resto foi o ser humano, né? Moral da história: cuidado com as sutilezas de Satanás. O diabo faz coisas simples, porque sabe que a maldade está em nossos corações, e sozinho nós cuidamos de fazer o resto. Por isso, é bom pensar antes de agir. Não solte o cavalo. Vamos para o último tópico. Terceiro ponto que eu quero falar, terceira conduta, é condutas do mundo. O texto que o Ney falou a respeito dele, mas não mencionou o texto na semana passada, diz assim, 1 João 2, 15, 17, mas eu sei que ele queria mencionar esse texto. Diz assim: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tremendo, né? Você conhece o texto que fala a respeito do mundo, fala que nós não devemos amar o mundo, ou seja, esse padrão que tem ali fora. E o que me chamou a atenção aqui, para eu colocar aqui nessa ministração, é que eu li lendo o último livro do pastor Pio, ele menciona que nós precisamos ser salvos do mundo. Pensei, meu Deus, como que nós podemos ser salvos do mundo? Nós já aceitamos o Senhor Jesus, já fizemos tudo, mas ele começa a trabalhar em cima de ser salvos do mundo. No começo eu não entendi muito bem, e depois deu uma clareada, e o Espírito Santo me revelou, me mostrou que trouxe um pouco de luz a respeito desse texto, de alguns irmãos de carteirinha. Eu não estou falando da Resgate, alguns irmãos de carteirinha que mentem, que falam palavrões, que negociam mal, que se embriagam, que enganam o próximo, e isso que você pensou também. Essas pessoas, elas ainda precisam ser salvas do mundo. Se fazem isso, penso eu, que elas não foram salvas do mundo. Houve até um novo nascimento? Será que houve de verdade esse novo nascimento? Porque nós precisamos mudar. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, há uma mudança de mente, há
há algo novo, existe um novo padrão e nós precisamos sair desse contexto do mundo. Eu creio que essas pessoas, elas fazem isso devido a não serem salvos do mundo. Eles aceitaram Jesus, eles têm a salvação eterna. Não estou falando que não, mas ainda falta largar essas coisinhas. Precisa largar. Por quê? Porque eles continuam no mundo. E o texto que eu li, ele diz que o Senhor abomina essas coisas do mundo. Eles continuam fazendo as mesmas práticas que faziam antes de conhecer Jesus. E se fazem as mesmas práticas, né, que faziam antes de conhecer Jesus, é porque ainda realmente não foram salvos do mundo, não houve uma renovação na mente. E aqui tem sido ministrado muito, inclusive é uma matéria da integração. Você entra aqui, passa na integração, tem uma matéria que fala sobre a renovação da mente. A nossa mente, ela precisa mudar, né? Eu sei que a nossa alma, ela vem com um padrão totalmente diferente. Dentro de nós, quando nós aceitamos Jesus, há uma santificação, mas a alma, ela precisa ser tratada, né? É um processo. Então essas pessoas estão fora deste processo, creio eu. Amados, eu vou repetir mais uma vez uma frase que eu repeti há uns dias atrás. Há prazer maior em Deus do que prazer no mundo. Há maior. Só que muitas vezes a carne nos vence. Muitas vezes essa carne nossa aqui, ela nos vence. E nós queremos ter mais prazer no mundo do que prazer em Deus. Texto de Salmos 73, 25, só para você lembrar dele novamente, na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Ela é muito clara e diz assim: no céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia eu querer na terra? Se eu tenho Deus, se eu tenho as coisas de Deus, se eu tenho os prazeres em Deus, o que eu posso mais querer aqui na terra? Eu tenho tudo, meus amados. E muitas vezes nós reclamamos que nos falta isso, falta aquilo, mas se você tem Deus, você tem tudo. Amém? O que precisa, né, para o homem, para o ser humano, é ter uma transformação, morrer literalmente nas coisas terrenas que está dentro de nós, para viver para Deus. É isso que nós precisamos. Se nós queremos realmente mergulhar em águas profundas, que foi o tema de 2023, né, nós precisamos de uma pausa em algumas coisinhas que nos cercam, algumas coisinhas do mundo. Eu quero contar aqui um trecho rapidamente do livro do pastor Luciano Subirá. Fala em seu livro sobre jejum prolongado, experiência dele. Não tem nada a ver aqui comigo, nem com o pessoal daqui. Ele faz jejum prolongado, ele faz jejum de 40 dias. Não comecem, né, não queiram fazer jejum de 40 dias se você não sabe como fazer, tá? Então ele conta, e ele tem feito às vezes 2, 3 e agora parece que 4 jejum desse no ano, 40 dias. Então ele conta que, abre aspas, conforme, falando sobre jejum prolongado, isso tem a ver com o mundo, conforme o seu corpo vai desintoxicando, as coisas em seu paladar vão ficando mais doces, inclusive limão e café amargo, para ele fica doce. As pessoas que não jejuam não sentem isso devido às impurezas e o corpo intoxicado, então cada vez mais necessitam de açúcar, fecha aspas. O porquê da gente precisar de açúcar. Daí eu lendo aquilo ali, eu fiz uma aplicação, né, para o espiritual, né, para o nosso cotidiano. Quanto mais nós nos desintoxicamos, tiramos o açúcar do mundo das nossas vidas, tiramos as impurezas do mundo das nossas vidas, mais desfrutaremos da intimidade com Deus. Se café amargo e limão fica doce, então se nós
como filhos de Deus, se nós começarmos a tirar esse açúcar do mundo, se nós começarmos a tirar essas impurezas da vida que o mundo oferece, nós teremos o quê? Mais intimidade com Deus. E é isso que eu sei que você quer, é isso que eu sei que você almeja, eu almejo, nós todos almejamos isto. Amém, meus queridos? Mas para isso, algumas coisinhas nós precisamos fazer. Então, voltando aqui, aquele desejo quase que insaciável, pelos prazeres do mundo, eles vão desaparecendo aos poucos. Eu não quero que você saia daqui e diga, agora não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. Não, não é isso, é um processo. É uma coisinha aqui, outra coisinha lá. Assim como o pecado vem sobre as nossas vidas com um pontinho ali, outro aqui, para que nós venhamos avançar em Deus, também é um processo. Mas se nós tomarmos isso como disciplina, nós vamos chegar no final de 2024 muito diferente, com muito conhecimento da palavra, com muita comunhão com o Espírito Santo, com muita intimidade com Deus. Amém, meus queridos? Ainda resta uma esperança, nós podemos escolher estar mais perto de Deus ou estar mais perto do mundo. Deus já nos deu tudo, Ele deu Jesus, Jesus é suficiente em nossas vidas, nós ganhamos vida nova, nós ganhamos santificação, nós ganhamos salvação, não tem mais peso, não tem mais jugo sobre as nossas vidas. Então nos resta fazer uma escolha em querer mudar, e esta escolha, ela é de dentro para fora. De fora para dentro, pode ser mundo, mas de dentro para fora é espiritual. Vamos tirando algumas coisinhas, mudança de dentro para fora. Tem até um louvor aí, que eu gosto muito, que fala a respeito de dentro para fora. Amém, meus queridos? Como eu falei, Satanás, ele tenta nos induzir, nós vimos dali as sutilezas dele, então nós temos que ficar alerta, precisamos ficar mais atento àquilo que Satanás coloca, dizendo, não existe mais, não existe lei, não existe conduta cristã, você não precisa fazer mais nada, já foi tudo pago. Claro que foi tudo pago, no que diz respeito à salvação, nós não podemos fazer mais nada, não tem mais condenação. Mas amados, se você quer tirar o açúcar do mundo, da sua vida, se desintoxicar, é necessário ter uma rotina com Deus, é necessário buscar a Deus, dá tempo ainda de nós, talvez, ler a Bíblia toda no ano, e assim por diante. Amém? Eu quero concluir dizendo que nos resta crucificar a carne e viver pelo Espírito. Pois o pecado, a Bíblia diz que o pecado, ele já não tem domínio sobre nós. O pecado não tem domínio sobre nós. Se ele está dominando, tem algo de errado, porque ele não tem domínio sobre nós. Amém, meus queridos?